Saudações internauta, mais um vídeo aqui pro canal. Hoje falando sobre o uso das palavras tremor e temor no Novo Testamento, tá? Sempre com essa frase ao alcance de todos, indicando que é um conteúdo bem simples, qualquer pessoa poderá entendê-lo. Vamos lá então. Então nós temos a primeira palavra que se atribui em português a palavra tremor, né? Que é a palavra tromos, em grego que é uma palavra masculina, né? Segunda declinação, é um substantivo masculino e por aí vai. Então, tromos, nós temos aqui morfologia, um substantivo. Em termos de conceito, nós temos a ideia de tremor, né? Algo desse tipo. A ideia de tremer, né? Tremor, medo, espanto, coisa desse tipo, a gente vai encontrar relacionado a essa palavra aqui. Então, nós temos o dicionário em português, vai dizer que o tremor seria a ideia de movimentos repetitivos que movem algo, né? Vai dizer movimentos involuntários, também isso está relacionado a tremer o corpo, né? A tremedeira em si, né? Um texto lá de Mateus 28:4 vai falar sobre isso, a forma como os soldados ficaram, né? Depois da ressurreição ali. Nós temos também figuradamente que a ideia de tremor, de tremer algo em relação ao corpo, tremer o corpo, figuradamente ela pode ser medo ou então algum receio, né, um tremor, né, nesse sentido. E aqui a gente tem basicamente as principais definições para essa palavra tremor, tá? E aí nós iremos agora passar aqui para outra parte, que é basicamente deixa eu voltar aqui. É basicamente as ocorrências dessa palavra, a palavra tremor, a palavra tromos, ela aparece aqui 5 vezes no Novo Testamento, né? A gente pode verificar até as ocorrências aqui. Eu verifiquei todas as ocorrências de todas as palavras aqui que vou apresentar, uma a uma, né? Nós temos em Marcos, aquele finalzinho de Marcos, o final que alguns estudiosos supõem que Marcos terminou exatamente aqui, em Marcos 16 e 8, mostrando ali as mulheres e o pessoal ali ficando meio triste com a questão da morte de Jesus, né? E saíram ali com medo em relação ao evento possivelmente da ressurreição. E aí você tem o final reduzido de Marcos. E aqui você tem os evangelhos o único local onde você tem a palavra tromos ou a palavra tremor nesse sentido aqui. E aí o restante, as 4 vezes, quem usa é Paulo. Então Paulo é o autor que mais usa a palavra tremor dentro desse escopo aqui, tá bom? Uma curiosidade sobre tremor: toda vez que a palavra tremor aparece no Novo Testamento, ela vem acompanhada da palavra temor, né? Isso é uma observação que eu fiz que é interessante. Então, basicamente, isso sobre a palavra tremor. A palavra tromos. Nós temos aqui, ela ocorre mais ou menos umas 30 vezes na Septuaginta, né? Isso é interessante também. Eu coloquei aqui algumas referências sobre ela. Aqui em Gênesis 9:2, elas aparecem também juntas, tanto a palavra tremor quanto a palavra temor, né? Todas elas aparecem aqui juntas no início, tá? E aí nós temos aqui sobre outra palavrinha agora, a palavra phobos, que aqui é daquela época que a gente ainda escrevia farmácia com PH, né? Por isso que aqui seria fosse um P, mas é o PH que dá o som do F, né? Phobos. O Phobos na mitologia grega, é o deus que era filho do Ares, o deus da guerra, e de Afrodite, né? A deusa do amor. E esse deus Phobos, ele não é tão expressivo na mitologia, mas ele acompanhava, ele aqui é visto como um deus, mas ele também é visto como uma personificação do medo, do espanto, do pavor, dessas questões aí, né, na mitologia também, dentro da cultura grega. Ele não é tão expressivo, mas disse que ele acompanhava o seu pai, Ares, que é o deus da guerra, acompanhava o seu pai durante a guerra, colocando medo no coração dos homens, né? Fazendo os homens desistir ali, perder antes mesmo até de competir, né? Colocando medo no coração dos homens. E aí nós temos que o medo é uma reação natural ao desconhecido, isso é óbvio, né? E aquilo que a gente não conhece, o que a gente não controla, a gente tem medo disso aí. O homem foi ordenado a governar os animais, Gênesis aí, e Deus inculcou nos animais o medo dos homens. Isso aí também, né? O que significa que se o homem
temer os animais, ficar com medo dos animais, então a ordem da natureza foi de alguma forma invertida. E o normal é que os animais tenham medo dos homens. A palavra phobos que aqui, doravante, vai ser tratada como medo, né? Medo, reverência, coisa do tipo. Mas aí a gente vai no grego clássico, por exemplo, tem essa ideia de medo, essas questões aí, tá bom? Nós temos aqui, sendo que no grego clássico, nós temos uns 3 conceitos para essa palavra aqui, tá bom? Sobre morfologia, e semelhante à palavra do início, a palavra tromos também é um substantivo masculino, também segunda declinação, tal. A gente identifica aí o artigo é masculino, fica no genitivo, seria phobos, né? Seria phobos, fobo. Aqui nós temos que o conceito dessa palavra, segundo, usando aqui o léxico revisado por Duck, o que causa medo, temor, o medo, né? O temor, medo, alarme, medo, reverência, respeito. Então esta palavra está anexada a todos esses significados aqui no Novo Testamento. Nós temos aqui, continuando mais sobre conceitos, Rusconi fala sobre atemorização, terror, coisa do tipo. Aquilo que incute o temor, temer, medo, susto, temor servil, né, a ideia de servir. Lembrando que em termo do doulos, do escravo, o medo, o doulos, o medo, no caso, phobos, é mais associado ao escravo. O escravo vive sobre constante medo, né, em relação ao seu senhor. Porque a definição de phobos aqui, grosso modo, é aquele sentimento que o homem tem quando alguém maior do que ele, muito maior do que ele, infinitamente maior do que ele, está na sua presença, na presença dele. Aquele sentimento que ele tem, se ele vai ter medo ou vai ter reverência. É esse sentimento que está relacionado a essa palavra que aparece no Novo Testamento várias e várias vezes, tá bom? E é uma palavra importantíssima aqui dentro do estudo do Novo Testamento. E aí nós temos temor, reverência, respeito e por aí vai. Aí, continuando aqui, a palavra relacionada a phobos, nós temos conceito ainda, um estado de profunda angústia, causada por grande preocupação, diante da iminente dor, então perigo, mal, alguma situação difícil. Isso seria um conceito para phobos. Medo. Nós temos a ocasião também, a origem do medo, algo a ser temido, né? Por exemplo, a autoridade, algo a ser temido por alguém. Nós temos também a ideia de um profundo respeito e temor por uma divindade, uma reverência que se tem, um respeito e etc. Lembrando que nesse texto, esse texto aqui de Atos, capítulo 9, versículo 31, a gente vê que a palavra phobos, no caso o nominativo aqui que eu estou citando sempre, né, mas ele tem as flexões aí, phobos aqui ele está sendo usado no sentido de dizer que a igreja ela vinha caminhando no temor, então como algo positivo. Já falando aqui, quando você pega o sentido de phobos, o sentido ali da palavra que se traduz por temor, quando você pega essa palavra e olha nos evangelhos sinóticos, os 3 primeiros evangelhos e no livro de Atos, essa palavra ela tem um significado positivo, ou seja, é a ação que o homem, é o comportamento do homem diante de um ser infinitamente maior do que ele. Pode ser uma autoridade absurda, um Deus, uma divindade, coisa do tipo. Então, nesses evangelhos e em Atos, o sentido é mais positivo, é um sentido de reverência, ali, um sentido tranquilo, um medo, mas não aquela coisa negativa. E aí isso é interessante. Já nos demais livros, aí o medo, o phobos aqui, ele passa a ter um sentido às vezes positivo, às vezes negativo, né? Tem que analisar cada contexto ali. Então isso é algo importante a ser dito sobre esta palavra aqui no Novo Testamento. A palavra phobos aparece 47 vezes no Novo Testamento, lembrando aqui que aparece na Septuaginta mais ou menos 246 vezes. Né? Eu conferi algumas dessas ocorrências, não todas da Septuaginta, do Novo Testamento sim, mas da Septuaginta não. Mas enfim, coloquei algumas ocorrências dessa palavra, né, lá também na Septuaginta. E aí nós temos outra questão interessante. Estatisticamente,
o uso dessa palavra. Quem mais usa essa palavra? A palavra phobos, que é traduzida às vezes por medo, reverência, temor. Quem que trabalha mais essa palavra? Paulo é o autor que mais trabalha. E aqui eu coloquei a primeira referência onde aparece em cada um dos autores. Então, Paulo é o primeiro lugar, Lucas é o segundo, que aparece a primeira vez em Lucas 1:12. Aí nós temos 7 vezes no livro de Lucas e 5 vezes no livro de Atos. Então está aqui já a contagem e onde aparece a primeira vez em Atos também. Nós temos o segundo colocado, seria João. A primeira vez que aparece seria em João 13 e, aliás, João 7:13. É interessante observar em João que aqui no livro de João, a palavra phobos, ela já é usada às vezes com sentido negativo. Uma espécie de covardia, um sentimento que impede do homem manifestar ali a sua fé pelo evangelho, né? Se você olhar no 7:13, você vai ver ali o que havia medo dos discípulos, medo dos judeus. Se você olhar lá no 19:38, acho que é isso, 19:38, citando de cabeça, você vai ver que alguém ali tinha medo dos judeus. E se você olhar no 20:19, também você vai encontrar relacionado a medo ali sendo usado. Então, em João, o sentido aqui às vezes é muito negativo, é um sentido de covardia mesmo. E aí é seguido por Pedro, Mateus, e aí uma vez em o Marcos, Hebreus e Judas. Quais são os livros onde não aparece essa palavra phobos, a palavra medo, temor? Não aparece em Gálatas, não aparece em Colossenses, não aparece nos Tessalonicenses, no 1 e 2 não aparece. Não aparece na segunda carta de Paulo a Timóteo, não aparece em Tiago, não aparece em 2 Pedro, não aparece em 2 e 3 João. Nessas cartas, nesses livros, não aparece a palavra phobos, que é a palavra traduzida por medo. Tá bom? Basicamente, algumas curiosidades sobre essa palavra. Nós temos a palavra Deus. A palavra Deus, ela é usada aqui uma única vez em Hebreus 12 e 28. É usado uma única vez no sentido de respeito, temor e tal e tal. É muito interessante, você pode conferir essa referência lá, pausar o vídeo e verificar. Nós temos a palavra eulabeia, que é usada para temor, que não é a palavra phobos, mas são outras palavras que se relacionam com esse campo semântico, com essa ideia de temor, de ter medo, reverência. E essa palavra aqui aparece apenas 2 vezes em Hebreus 12:28 e Hebreus 5 e 7, aparece apenas 2 vezes, sendo que Hebreus 5 e 7 aparece com uma ideia de temor. Então é interessante observar essas outras palavrinhas aqui em termos de curiosidade. Nós temos, quando eu quero negar que, por exemplo, phobos é de onde vem a palavra fobia, medo, várias fobias que se tem, né? Aracnofobia, medo de aracnídeos, né? E aí vai, várias fobias que se tem, principalmente no inglês, vem dessa palavra phobos. E aí, quando a gente quer negar que alguém não tem medo, você usa a palavra aphobos. A palavra aphobos, que é um adjetivo, né? Aphobos, que é a ideia de, ou quando falando de reverência, vai dizer que não tenho reverência, ou não tenho pudor, não tenho vergonha, não tenho medo, não tenho temor de Deus, coisa do tipo. É usado 4 vezes e todas as vezes aí estão listadas para você dar um prosseguimento nesse estudo aí, tá bom? Nós temos outra palavra, não lembro onde é que é o acento dessa aqui, mas em hemiphobos, né, alguma coisa assim. Phobos, eu acho que seria hemiphobos, é um adjetivo que é usado com a preposição en, no caso aqui, ou seria em phobos, não sei, não lembro aqui onde é que é o acento, mas enfim, que literalmente significa aterrorizado, tá? Algumas das 6 referências, usei 2 aqui para exemplificar. Então nós temos, em termos de curiosidade, nós temos o verbo phobel, que significa dotar de medo, ou melhor, fazer fugir. No Novo Testamento este verbo só aparece na voz passiva ou na média do depoente, né? Sempre nessa questão, significando ser dotado de medo, ficar com medo, né? Como algo passivo ou então no sentido depoente, tá bom? A ideia de uma experiência estática de medo não é nativa do pensamento grego, o que sugere que o famoso temor do Senhor não teve a intenção de descrever uma reverência privada
aos poderes constituídos, mas sim um ímpeto para se mover em direção ao Senhor, aumentando o conhecimento da criação e, assim, transformando o medo bruto em alegria gloriosa. E aí nós temos um caso mais ou menos parecido com isso em Mateus capítulo 28, né? Quando eles saíram lá muito alegres, as mulheres saíram com uma alegria muito imensa, mas saíram também com medo, né? Aí nós temos o uso do adjetivo, akphobos, né? Que também não lembro onde é o acento, mas enfim. Ele é um adjetivo, ele é usado aqui, por exemplo, no sentido de assustado, está lá em Marcos 9 e 6. O adjetivo phoberos, ou phoberos, né? Enfim, aterrorizante, nós temos também em Hebreus 10, 27. E o substantivo phobetron, que seria a ideia de algo aterrorizante, por exemplo, uma visão aterrorizante, uma aparência aterrorizante, um evento aterrorizante. Você pode conferir a referência em Lucas capítulo 21, versículo 11. Basicamente é isso aqui. Nós temos, recapitulando, essa ideia do medo. A gente sabe que o medo todos nós temos, o medo é algo que nos ajuda, mas o medo pode se tornar algo negativo quando a gente se prende demais ao medo a ponto de não querer vencer os obstáculos. Mas o medo é algo que foi colocado pela natureza em cada ser para proteger a sua própria vida, tá? Mas a Bíblia fala do medo no sentido de reverência, no sentido de um sentimento que o homem tem diante de Deus, e esse sentimento, a Bíblia fala que ele deve percorrer a vida cristã, e que realmente nesse caso não se deve ter medo. A Bíblia fala também que em relação à autoridade, o phobos, o medo, o crente, o justo em si, ele não tem phobos em relação à autoridade, ou seja, ele não tem de que temer porque ele é justo. Agora, o que faz coisa errada, sim, ele deve ter phobos, ou seja, deve ter medo, temer as autoridades. Então, basicamente isso. Espero que você tenha gostado de ter chegado até aqui nessa análise de mais uma palavra aqui para o canal. Se você gostou, deixe nos comentários aí. Se você tem algum comentário a acrescentar, alguma coisa interessante que você achou, deixa aí que a gente continue esse bate-papo. E se você já tinha visto um estudo sobre essa palavra aqui, também comenta aí, deixa nos comentários. Valeu, obrigado aí. Desejo que um excelente estudo. Valeu, até o próximo.